Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, muito bom dia! Estamos aqui começando hoje, ao vivo, dia 3 de setembro de 2011, programa 94 aqui pela TV Focus. E estamos aqui, hoje a gente já pode falar realmente que a gente tem mais de 8 anos, nós reprisamos aí o último programa, né, onde a gente comemorou esses 8 anos, para nós de muita alegria, de satisfação, porque a gente vem desenvolvendo esse trabalho que é de divulgar a doutrina espírita, realmente como ela foi codificada, como a gente sempre lembra aqui, baseada nas obras básicas que são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então nessas obras estão contidas realmente o verdadeiro Espiritismo, que é a essência e a base da doutrina espírita. Muitas pessoas confundem, ficam aí muito tempo se iludindo, sendo enganadas, lendo aí romances, tudo isso que muitas vezes, aí na maioria das vezes, contraria tudo que o estudo sério da doutrina espírita detecta com muita facilidade. Então nós estamos aqui hoje realmente com mais de 8 anos já completados aí, fazendo a nossa parte, que é divulgar a doutrina espírita, e com certeza a gente sabe dos frutos que isso aí dá, porque muitas pessoas conhecem. Nós temos aí a oportunidade também de estar no YouTube, como a gente viu aqui na semana passada, já mais de 30 mil acessos aí para o mundo inteiro. Então esse trabalho, essa semente que a gente vem lançando aqui, com certeza ela germina em lugares que a gente às vezes nem imagina. Eu ainda comento muitas vezes com o Zé Manuel sobre isso, que a gente nem imagina onde que vai tudo isso através da internet. Então é realmente para o mundo inteiro. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui iniciando o programa. E vamos falar hoje sobre muitos assuntos, porque o mundo, né, o nosso planeta de provas e expiações é muito dinâmico. Então temos muitos assuntos e às vezes a gente não consegue abordar todos aqui, fica um pouquinho para o próximo programa, mas é assim que a gente começa mais esse programa. Lembrando sempre que o Espiritismo é uma doutrina muito clara, não há dentro da doutrina espírita rituais, nem se adota velas, nem cantorias, nem defumadores, porque muitas pessoas, quando a gente diz, eu sou espírita, ainda acham que a gente, que confundem o espiritismo com as religiões afro-brasileiras, com o candomblé, com a umbanda, e não tem nada absolutamente a ver com tudo isso. Então a gente não tem dízimo, não há nada de rituais dentro da doutrina espírita, porque a gente esclarece isso aqui porque as pessoas realmente ainda nos questionam, ainda confundem muito sobre isso. Então é aqui uma maneira, através do Terceira Revelação aqui, de divulgar e de esclarecer realmente como a doutrina espírita é. Sempre lembrando também dos princípios básicos da doutrina, que a gente sempre aqui, ao longo dos programas, acaba abordando, que são a existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, que é totalmente possível. Nós temos aí todo um livro, toda uma obra dedicada à mediunidade. Temos um questionamento aqui muito interessante de um telespectador a respeito de uma questão do Livro dos Médiuns, onde trata disso aí realmente com bastante propriedade. Kardec realmente estudou tudo isso. E lembrando também que nós já conseguimos aí mais um patrocinador, que foi o Robson Grip, que já voltou, nosso querido Robson aí da transportadora Solimões. Obrigada pelo seu carinho. E a gente ainda precisa de um patrocinador. Então você que gosta do programa, não precisa, como a gente sempre lembra aqui, veicular o programa, né, associar a sua propaganda aí ao programa Terceira Revelação. Às vezes, né, a gente sabe que tem pessoas que gostam, mas não querem, assim, por vários motivos, se comprometer um pouco. Então podem, ao longo da programação da TV Focus, colocar aí o seu comercial e nos ajudar aqui a continuar por mais, como disse o Zé Manel, não 10 anos não, mas 100 anos no último programa, né? Zé Manel, bom dia. Né? Nós vamos continuar não mais por 10, não. No último programa a gente falou 100 anos, né? Que coisa boa. Queridos telespectadores, muito bom dia. Nós estamos aí para dar sequência, como disse Valéria,
há mais de 8 anos, porque fizemos semana passada, completamos 8 anos no ar, e mais esse programa espírita, um programa com fidelidade à codificação. Nada contra das pessoas frequentarem o movimento ou outras coisas mais que se chamem de espíritas, mas veja bem, nós aqui nesse programa temos aí nesses 8 anos feito um trabalho para conscientizar as pessoas de que espiritismo não é qualquer coisa que anda por aí com o nome de espírita. Eu acabei de receber aqui revistas espíritas de Umbanda, revistas espíritas, espíritas que fazem milagres, que estão fazendo curas, que receitam simpatias. Isso é tudo um saco de gato. Botam no rótulo de espírita em tudo que mexe com o espírito. Eu vi até uma argumentação de que Kardec não contestou a Umbanda, Kardec não contestou o Candomblé, Kardec não... Até porque não existia na época com algumas denominações. Mas veja bem, o que Kardec não contestou, e todo homem inteligente não pode contestar, é a comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Os espíritos se comunicam, e não foi o espiritismo que inventou isso. Isso ocorre como uma regra geral no universo. E não teria por que os espíritos não se comunicarem, desde que se admita a imortalidade da alma, porque quando encarnado, que é um processo transitório, passageiro e pontual na existência do espírito, que é eterna essa existência, quando reencarnado, quando num corpo, nós desenvolvemos um mecanismo de comunicação. É sabido, e ninguém contesta isso, os espiritualistas em geral, católicos, protestantes, evangélicos, budistas, muçulmanos, que a comunicação é um elemento indispensável e essencial na vida de relação, na vida de intercâmbio, de troca de informações, de aprendizado e de evolução. Ora, se nós nos comunicamos quando presos ao corpo, que nos cria obstáculos à livre ação, por que não depois de desencarnados? Se somos imortais e continuamos depois da morte, qual seria a razão de nós não termos mais interesse em nos comunicar? Com os que amamos, com os que odiamos, porque aí os espíritos que morrem odiando e deixam os seus desafetos aqui, eles sempre que puderem estarão ao redor para prejudicar o seu desafeto, o seu inimigo. E vice-versa, os que ficam aqui tentando prejudicá-lo, porque o ódio cria o rancor, a mágoa e a vingança, o espírito de vingança entre aqueles que se odeiam. Enquanto o amor une as pessoas, confraterniza, aproxima em sentimentos de paz, de fraternidade, de felicidade. Então vejam, esses motivos de união, seja pelo amor ou seja pelo ódio, continuam, porque são do espírito, não são do corpo. Então, quando no corpo, nós nos comunicamos por um processo de interesse no relacionamento indispensável para que nós possamos sobreviver, para que a nossa própria espécie tenha sobrevivência sobre o planeta. Quando desencarnados, o processo é o mesmo. Eu até tenho relacionado a mediunidade com a internet, com o mecanismo de comunicação globalizado que os homens criaram. Então, está bem claro. Então, quando Kardec confirma a comunicação entre os espíritos, ele não está confirmando, ou essa colocação da doutrina espírita, não está a confirmar a Umbanda como uma doutrina, a Quimbanda como outra, o Candomblé como outra. Não, o Espiritismo é o Espiritismo, só está a partir do Livro dos Espíritos. O que contraria o Livro dos Espíritos não pode ser levado a sério, em princípio, quando não se tornar universalmente confirmada essa contrariedade hipotética ao conteúdo dessa doutrina que está aqui. Então não significa, como disse um nosso internauta que nos contestou no último programa, a Valéria vai ler o e-mail dele, porque nós temos que em 8 anos nunca tínhamos tido uma contestação doutrinária. Bastou a gente dizer isso para vir uma. Então 8 anos depois de nós termos iniciado, nós tivemos uma contestação doutrinária segundo a ótica do nosso internauta. Mas quando a gente fala sobre as colocações, principalmente científicas, nós não estamos falando a pretexto ou com a intenção de substituir o que está aqui. O que está aqui, eu tenho recebido centenas e centenas de documentos, de papéis, de informações dos mais variados ramos do conhecimento humano, que confirmam sempre o que está aqui.
Mas pode acontecer, e existem contrariedades que estão com relação ao que está aqui. Mas isso só seria levado a sério quando essas contrariedades, que aparentemente às vezes são insensatas, porque quando elas são sensatas, elas começam a impulsionar um processo de realmente descoberta do que é melhor. Mas quando são insensatas, e todas elas de um modo geral são, elas têm que ser analisadas ou elas serão diluídas como inócuas pelo próprio desinteresse planetário, não terão sustentação, autossustentação, como tem, por exemplo, a lei da gravidade. Tem autossustentação universal. Agora, certas coisas que a ciência fala e que não tem sustentação, autossustentação, por ser ainda discutível e será, e até como eu disse, ser diluída no nada, essas colocações científicas têm que ser analisadas lá, à luz da ciência. Elas não podem simplesmente aparecer um cientista que disse isso e que contraria, por exemplo, aqui a existência de Deus que está aqui. Alto lá, deixa o cientista pesquisar, deixa desenvolver. Vamos continuar com uma coerência e uma sensatez em torno do que nós aceitamos da doutrina espírita. Nessa coordenação das notas musicais, como eu disse, não basta conhecer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si para se tornar um grande músico. Não basta conhecer as letras do alfabeto para se tornar um escritor. Então deixa lá o cientista pesquisando e desenvolvendo para nós depois então começarmos se isso começar a despertar interesse, nós começarmos realmente a analisar e a confrontar. Porque tem muita gente que vê confrontação ou vê contrariedades por não conhecer isso aqui, não entender isso aqui. Leu, às vezes até mais de uma vez, da página 1 à página final, mas não entendeu, não fez doutrina com isso, não tem sustentação e segurança para reafirmar, para defender, para articular as ideias que estão de fora com isso que está aqui. Porque na maioria das vezes a contrariedade é aparente. E eu digo também aqui, repito, uma doutrina que tem na questão 540 uma resposta dos espíritos, que diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza, no universo, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Olha aí, o que pode superar isso? Da criação originária, do zero ao absoluto, tudo está interrelacionado e tudo desenvolve, nas regras do universo, um processo de aperfeiçoamento que vem da matéria ao intelecto, do intelecto individualizado à moralidade e ao desenvolvimento, para sermos deuses como está lá. Não pense que nós teremos uma opção de Deus em conflito, aí seria o debate, a guerra final dos deuses. Estupidez e bobagem. Quanto mais evolução, menos rancor, ódio, guerras, invasões, ataques, poder. Nada disso é bobagem. Isso é criação das igrejas para continuar aí iludindo esse povo, coitado, infeliz que está sobre o planeta, espíritos ainda passando pela fase própria de suas evoluções, mas são criações estúpidas. Essa de que anjos caíram e viraram demônios porque queriam dominar e tomar o lugar de Deus. Imaginem, quando é que vocês souberam, imaginaram que Madre Teresa de Calcutá queria tomar o lugar do Papa? Isso na hierarquia da Igreja Católica, o Espiritismo não admite hierarquia religiosa, mas na hierarquia sacerdotal. Quando é que Irmã Dulce quis tomar o lugar do bispo ou do arcebispo lá do Nordeste? Isso é bobagem, isso é criação nossa. Quando vocês veem filmes de civilizações extraterrestres, normalmente o predominante são aqueles filmes de invasão, de domínio, de ataque, de destruição. Isso é a nossa mentalidade nesse planetinha. É uma mentalidade atrasada, uma mentalidade que leva tudo para o predominante no consenso universal planetário dos espíritos que estão reencarnados aqui, que somos nós. A maioria com ambição, a maioria encarna aqui já, como eu disse, já pega o esquema montado para ter três coisas: dinheiro, fama e poder. É o esquema daqui. A criancinha já nasce já sendo preparada para ela ser bem-sucedida. O bem-sucedido num planeta atrasado, e isso é uma das características do nosso, o bem-sucedido é aquele que conseguiu fama, dinheiro e poder. Necessariamente nem os três juntos, mas
obrigatoriamente um dos três: fama, dinheiro ou poder. E é isso que aí prende o espírito aqui, faz o espírito perder 80, 90, 100 anos de vida, iludido de que ele está aqui para dominar o mundo, para dominar os seus semelhantes, para ele ser destaque, para ele ser o símbolo do poder e da glória. Egoísmo puro, porque se mergulharmos para as nossas consciências, todos nós, do mais simples ao mais destacado socialmente, vamos ver que lá dentro das nossas consciências, lá em nós que somos o espírito encarnado, é que estão todos os problemas que nos impedem acesso à felicidade, que nos impedem acesso ao verdadeiro sucesso de nós que estamos aqui dentro. De nós que estamos aqui e vamos sair daqui quando esse corpo não der mais, nós vamos sair e vamos continuar existindo. E vamos continuar no processo de intercomunicação, porque nós somos inteligências, não nos perdemos. Aqueles que perdem, entre aspas, seus entes queridos, perderam apenas o corpo, porque, como eu disse, o verdadeiro amor é um fator inseparável e inalienável de união de nossas almas encarnados ou desencarnados. O ódio, o rancor, a violência, a desagregação nos relacionamentos fazem parte também do nosso egoísmo. Egoístas não se conseguem harmonizar e confraternizar. Simples e humildes sempre se harmonizarão, se confraternizarão e farão a verdadeira humanidade universal, que vai se irmanar com plenitude na perfeição. Isso é lógico, isso dá um sentido útil à Terra, aos seus habitantes, aos felizes ou infelizes que aqui estão, porque todos nós seremos santos. Todos nós, no processo da reencarnação, como ensina a doutrina espírita, seremos santos, perfeitos e unidos. Não nos preocupemos com a morte do corpo, não nos preocupemos muito com a doença como sendo castigo, mas sim como sendo um processo para nos acordar, nos despertar. Uma vez despertos, nós não necessitamos mais do sofrimento, porque nós passamos a nos pautar e a nos dirigir pelo caminho que vai nos levar à perfeição, isto é, o caminho do desenvolvimento das virtudes e do combate aos defeitos, do combate às inferioridades. Então vejam que o problema nosso está em nós, não está no todo. O todo é o reflexo da maioria, que, como eu digo aqui, está sempre errada no planeta de provas e expiações. Não pensem que é o contrário. Aliás, nós tivemos um belo exemplo no Congresso, agora no Congresso não, na Câmara dos Deputados, com a votação da cassação da Roriz, que Vilas Boas Correia fez uma matéria sobre ela, dizendo assim: ladra por parte de pai e mãe. E foi filmada, pegando dinheiro, e a defesa dela, que gracinha. Ela não era política, não era deputada, ela era uma cidadã comum, não tinha nem cargo público, então podia roubar. Não é lindo? Não é lindo? Ontem, para consagrar isso, nós vimos um congresso que teve aí de um partido que domina o Brasil, com mais um outro que também domina o Brasil, e que são representados por pessoas do mais baixo nível moral do maior brilhantismo da corrupção. Foi lá, nesse congresso do partido, ovacionado um cidadão, que é o cabeça lá do partido, que saiu na capa da revista Veja semana passada, ou retrasada, como chefe de quadrilha, que está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, prestes agora a ir para a cadeia. O povo ovacionando. Então por que eu disse maioria errada? Quando a votação é secreta, como foi o caso da nossa irmãzinha lá, sim, irmãzinha, os honestos sabem que sim, e os desonestos também sabem que sim, porque nós somos todos irmãos. Ela tem o direito de fazer isso, como eu, você, nós temos o direito de errar, nós temos o direito, mas fatalmente iremos pagar. Isso é bonito, reencarnação é para isso. Você pode errar e vai ver as consequências do erro na própria vida, na própria existência. É como a criancinha, mostra a tomada e fala, não enfia dedinho aí. Aí dá choque, dá choque sim. Até que um dia a gente não está perto, ela pega um grampo ou um prego e vai lá e enfia. Vai enfiar de novo? Nunca mais, nunca mais. Ao contrário, ela vai passar a falar com as outras criancinhas e até com os adultos, não enfia dedinho não, dá choque. Ela sabe o que é choque. E nunca mais. Então errar é um direito. Pegar o preguinho e enfiar na tomadinha é um direito. Mas as consequências
vão trazer o ensino, que vai fazer com que nunca mais se faça aquilo. Então, roubar, matar, corromper, ser hipócrita, fingido, falso e virtuoso é um direito. As consequências é que vão ser trágicas num caso e saudáveis, felizes no outro. Acertar é a regra. Porque o universo nos mostra que a regra é o acerto para a felicidade, a beleza, a paz, a harmonia. O erro é ruim. O erro traz consequências desagradáveis. A mentira é ruim. A agressão é ruim. E a verdade, a mansuetude, a paz são bons, porque os resultados são benéficos. Então, a Roriz teve e tem o direito de errar. Mas os seus parezinhos que veem nela eles amanhã, na hora da votação secreta, foram 265 votos a favor dela, a favor da corrupção, e só 166 contra. Se fosse público, aí mudava. Mas quando fechado, nós somos autênticos. Nós mentimos para nós mesmos, nós nos escondemos atrás do corpo. O corpo é a fraude que nós apresentamos na sociedade, sorrindo, com aquela carinha de zarica, como diz uma velha sabedoria. A gente enzarica. O que é enzaricar? Enzaricar é dar aquela aparência de santidade, mas na realidade não é nada disso. Nada disso. A humanidade é uma humanidade enzaricada, é uma humanidade hipócrita, porque é ensinada assim, mas porque aceita, porque nós somos assim por sermos inferiores, por isso estamos nesse planeta. É assim que ensina o Espiritismo. Não se iludam com o planeta, não se iludam com vocês mesmos, querendo ser superiores, querendo ser poderosos, famosos. E como é que é poderoso e famoso aqui? Tendo dinheiro, cartões de crédito ilimitados para gastar o que for preciso, para comprar aviões, mansões, ilhas, carrões, para humilhar os outros. Isso é fruto da nossa inferioridade. Isso não é certo. E a humanidade só vai ser feliz, ou o homem só vai ser feliz, porque a humanidade é um contexto que está se renovando. Os que vão evoluindo vão saindo daqui para mundos melhores, e aqui vão vindo outros alunos primários para continuar no processo, porque a humanidade permite o sofrimento. Até o sofrimento físico ainda é permitido aqui. Por isso os espíritos que têm que ser tocados fisicamente, eles vêm para cá. Querem ver? Por que vieram os egípcios, os maias, os astecas, os incas, os fenícios, os gregos? Pessoas que vieram num mundo totalmente atrasado. Um mundo muito mais bárbaro, ou bárbaro mesmo. Mas tinha uma inteligência brilhante. Porque essa inteligência brilhante em outros mundos onde eles habitavam, começou a ser inconveniente lá. Então eles vieram em massa para cá. Porque com a inteligência eles iriam dar um impulso aqui. Mas com o sofrimento que aqui é possível e lá já não seria mais, eles aqui iriam, como eu disse, da Roriz e da criancinha que enfia o prego na tomada. Eles iriam levar o choque do sofrimento, das dificuldades desse planeta inferior que eles não conseguiam mais no outro lado. Querem ver? Suponhamos que o espírito deveria passar pela privação do dom da visão. E aqui no planeta a tecnologia já tivesse chegado ao ponto de acabar com isso. Aqui ninguém mais pode perder o dom da visão. Esse espírito que tivesse que passar por essa prova, porque essa prova seria muito útil e importante para ele iria reencarnar em outros mundos, onde lá seria sim possível a perda da visão. Reencarnar aqui para sofrer paralisia infantil, para sofrer varíola, já não é mais possível. Porque a evolução intelectual eliminou essas possibilidades. Então esses espíritos já começam a não poder mais vir para cá. E eles vão para outros mundos. Então olha o sintoma das grandes civilizações que nós tivemos aqui. Trouxeram aqueles ensinamentos de onde? Foi dom que Deus deu para eles, mas então Deus andou para trás. Por que um Deus perfeito, um Deus amoroso, um Deus criador de todas as coisas, iria há 2, 3, 5 mil anos criar criaturas com tanta inteligência como os egípcios? E hoje, criar no mesmo local, na mesma região, no mesmo país, egípcios que não têm nenhuma expressão e que são aí comandados pelo resto do mundo. Por quê? Deus está andando para trás? Olha o sintoma da reencarnação. Olha como isso é bacana, como isso é brilhante. Isso depende de raciocínio e depende de vontade, de você se libertar
das algemas que eles colocam as religiões que estão por aí, predominantes, e formam os guris da vida. Eu pergunto, isso é uma pergunta que, como eu disse aí, né, ela não quer calar. Qual a religião dos 265 que aprovaram a corrupção, que votaram a favor da corrupta para que ela não fosse punida? Qual a religião deles? Não tem? E se tem, a religião manda que eles façam isso? Não manda, mas diz que se eles fizerem e forem fiéis a Jesus, frequentando as suas igrejas, estão salvos. Se entregue para Jesus pela fé que estão salvos. Vocês acham que estão? Vocês, no lugar de Deus, aceitariam uma negociata dessa? Claro que não. E o engraçado é que agora, quando a gente vê as entrevistas, todos dizem que votaram a favor da punição dela. Votaram contra a absolvição dela no Conselho de Ética. Por quê? 166 foram honestos e votaram pela cassação. Votaram contra a corrupção. 265 votaram a favor da corrupção, que é o que eles querem. Até porque são corruptos. Por isso é a maioria. Mas todos, quando entrevistados, dizem que estão entre os 166. Dentro desses 166 tem mais de 300. Que até parece que um presidente aí já falou que são 300 picaretas no mínimo e tal. O que isso tem a ver com o programa espírita, com religião? Tem a ver, porque o espiritismo acaba com isso. E não acaba com isso com lei. Acaba com isso com esclarecimento. Não entre nessa, porque você vai pagar. Os nossos irmãozinhos que estão aí sofrendo na Somália, que estão sofrendo no Nordeste abandonado, que estão sofrendo nos lugares mais atrasados e bandidos do mundo, não estão lá por acaso. São os corruptos do passado, que estão voltando e pagando, sofrendo as consequências do que fizeram. Essa turma toda, nós todos vamos voltar para curtir as consequências do que nós criamos quando tivemos a fama, o dinheiro e o poder. Vamos voltar e vamos participar do processo do outro lado da tomada, daqueles que vão levar o choque, daqueles que estão levando o choque. Não é bonito isso? Isso põe lógica para Deus, isso eleva o conceito de Deus. Por isso, quanto mais a pessoa se intelectualiza, quanto mais ela pesquisa, quanto mais ela se interessa em conhecer a verdade, não de livros, mas da natureza, da lógica, da ética universal, mais elas se aproximam do verdadeiro conceito de Deus. Porque Deus sempre foi verdadeiro. Deus não é Deus das religiões, é o Criador de todas as coisas, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, queridos, vejam bem a função desse programa. Fazer essa passagem para vocês da doutrina espírita, que eu, Valéria, temos uma maior atenção, maior escrúpulo em não passar errado. Eu vou mostrar aqui para o nosso internauta que disse que nós cometemos um erro, porque demos opiniões pessoais. Nós podemos ter opiniões pessoais desde que de acordo com a codificação, a doutrina espírita. As nossas opiniões, ainda que pessoais, coincidem, são a expressão da doutrina espírita. Até na questão 613, os espíritos dizem que isso é perfeitamente possível. Cada espírito dita de acordo com a sua opinião pessoal, de acordo com o seu ponto de vista. E esse ponto de vista estará variando de acordo com a sua evolução. Mas perfeitamente sintonizados com a doutrina espírita, nós sempre tivemos. Eu vou até pedir para reprisar o programa que o internauta censurou, que é o programa 92. Os internautas assistem aí o programa 92, e eu já revi, aí fui rever para ver, e analisar, perfeitamente doutrinário, perfeitamente de acordo com a doutrina espírita, quando eu falei sobre o homossexualismo à luz da doutrina espírita, à luz do que ensina o Livro dos Espíritos. Então falei com perfeição, dentro da doutrina espírita. Irretocável, está tudo confirmado. Assista o 92 e eu vou até reprisá-lo aí para frente, porque ele está sempre atualizado, porque o tema está aí em evidência. Eu vou reprisá-lo. Mas vou comentar ainda hoje a respeito da colocação que o internauta deve ter feito em função do que eu falei quando fui responder a pergunta. Valéria Cristine, bom, querida. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta aí com esse e-mail aqui do nosso telespectador que nos mandou aí através do YouTube. Leonardo Mercury. A gente volta já.
Bom, e vamos aqui então ler o e-mail aqui que a gente recebeu do nosso telespectador através do YouTube, do Leonardo Merck, fazendo um questionamento sobre o programa 92, em que a gente abordou aqui sobre o homossexualismo. Ele fala o seguinte: boa noite, gosto do programa de vocês, mas a partir dos 30 minutos eu fiquei um tanto assustado. Vocês dizem basear-se em O Livro dos Espíritos, no entanto, onde no mesmo fala sobre o homossexualismo? Esse trecho do vídeo não seria, senão, reflexo de uma opinião pessoal, diga-se, pouco embasada nos estudos científicos, que apontam conclusões opostas às explicadas no vídeo? Se o espiritismo tem um aspecto científico, não deveria caminhar com a ciência ao invés de contra ela? Querido internauta, nós analisamos, como eu disse aqui, eu fui ver, assistir de novo, está perfeito. A sua confusão talvez tenha sido porque quando iniciei a resposta, eu disse que não ia me apegar às colocações psiquiátricas, psicológicas, psicoanalíticas, porque cada um tem às vezes uma postura. Uns dizem que é fruto do meio, o indivíduo opta pelo homossexualismo, pela maneira como ele foi criado. Outros dizem que é uma tendência que ele já traz de hereditária, coisas parecidas. Outro diz que é uma polaridade talvez originária de processo biológico. Eu gostaria até que o querido internauta nos escrevesse dando essas contrariedades, essas conclusões opostas da ciência. Não, nós falamos com fundamento, como eu disse aqui no bloco anterior, com fundamento na doutrina espírita. Ali está impecável, pode ver lá, é um direito de errar. Como eu disse aqui, argumentei aqui, porque essa tese espírita ela é muito forte. Não há necessidade, eu não vou vir para cá discutir o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, a antimatéria ou os neutrinos. Não vou vir para cá discutir isso. Mas isso está num contexto de entendimento. Isso não é muito relevante, não. Agora, a postura e o posicionamento acessível a qualquer cidadão, a qualquer criatura pensante, isso é muito importante. Então eu disse lá que não iria apresentar, até porque um dia antes de apresentar essa questão aqui, no sábado, numa sexta-feira, eu vi uma entrevista de uma psicóloga e tal, falando justamente que era a influenciação do meio e tal, não importa. Isso, as razões científicas, quando verdadeiras, elas vão ser verdadeiras, mas não irão mudar em nada o posicionamento doutrinário, que fala da individualidade, da inteligência, do ser moralizado, que significa o espírito humanizado. Então, a partir daí, tudo pode acontecer. Muitas pessoas pensam que o espiritismo contesta certas coisas que não contesta. Elas não estão sendo compreendidas no contexto da doutrina espírita. Agora, as posturas científicas, eu já dei uma pincelada nisso no bloco anterior, elas estão para ser analisadas e universalizadas, para depois serem ou não aceitas. Isso não é... Aí sim é a opinião pessoal de determinados cientistas. Por exemplo, entrem na internet, no YouTube, e procurem um cientista, um físico, professor de física universitário, chamado Adalto Lourenço. Eu, quando vi uma apresentação desse moço, acho que eu já falei aqui em outros programas, ele estava argumentando sobre Josué ter pedido a Deus para parar o sol para ele ganhar a batalha. Primeiro, naquela época se achava que o sol girava em torno da terra, até que foi provado que era a terra que girava em torno do sol. Mas naquela época, veja então como as concepções daquilo que se chama a palavra de Deus são adequadas ou próprias de uma época, mas ultrapassadas rapidamente em outras épocas e por isso devem ser deixadas para lá. Isso não faz mais parte dos ensinamentos de Deus, não faz, e nunca fez, era entendimento humano. Mas eu liguei a televisão e num programa religioso estava lá o físico argumentando sobre a parada e dava o título lá, Josué pede para parar o sol. Meu Deus! Aí eu fiquei interessadíssimo em ver uma resposta científica para o processo, para o que teria acontecido. Muito bem, ele desenvolve o argumento e diz, claro, a Terra que gira assim, para ela dar uma parada, e se os continentes bater um no outro, isso ia ser um caos. Aí eu falei, muito bem, ótimo. Aí, bom, parar o sol. Seria uma tragédia também, primeiro que o sol nunca se movimentou. Aí eu falei, muito bem, fiquei apreensivo para ver as respostas dele. E ele foi desenvolvendo, ele disse, Deus não parou a terra, Deus não parou o sol,
Deus não parou o sistema. E eu apreensivo, opa, ele vai dizer o que realmente, cientificamente foi. E cientificamente ele disse, Deus parou o universo. Aí eu caí da poltrona, meu Deus. E fui ver, entrei lá para ver o que o moço é. Realmente ele é um professor de física, ele é um camarada que é gabaritado. Uma opinião científica, eu pergunto para o internauta, isso é opinião científica? Vamos votar aqui, ou vamos agora contestar isso aqui que diz que o universo nunca parou, claro. A força, a ação, a movimentação é uma das características de toda a criação, de tudo que existe. Nada está parado. Até o que nós pensamos que está, não está. A movimentação é que faz a forma. A movimentação, o átomo tem mais espaço vazio do que preenchido. Então, isso é concepção científica. Essa semana eu vi na televisão falando que chocolate é uma maravilha para a saúde. Há uns tempos atrás eu vi que chocolate é uma coisa horrível para o colesterol, para a saúde. O ovo frito é um veneno. Ah, é tão bom. A ciência do ovo frito é um veneno. Aí, de repente, você fala, olha, é indispensável. Comer ovo toda semana é indispensável. Então, como é que você vai fazer? Uma semana muda os livros todos e diz que o ovo é uma maravilha. A outra semana muda os livros todos e diz que o ovo é um veneno. Não é, isso deixa a ciência continuar. Deixa a ciência continuar. Agora, contestem a existência de Deus como inteligência suprema, causa primária, elementar, básica de todas as coisas. Não existe nada que não tenha tido origem nessa inteligência suprema. Assim como essa caneta teve origem na inteligência de quem planejou fazer caneta, o universo teve a origem em quem planejou fazê-lo. E esse planejamento é supremamente inteligente, que é a origem. A origem é inteligente, porque o processo é inteligente. O processo dá mostras de inteligência, de coordenação, de beleza, de harmonia. Vejam as flores. Eu peguei agora nas minhas caminhadas dessa semana uma semente que está se desprendendo de uma gigantesca árvore e que ela voa. Pareciam borboletas, né? Ontem, por exemplo, pareciam borboletas brancas voando sobre o lago, indo em direção a outras partes, sabe que eram sementes. Não sei se de jacaré é o nome da árvore, como se fosse uma célula. Ela tem ao redor uma película que parece seda, maravilhosamente bem planejada, para no centro, como se fosse o núcleo da célula, ter a semente, que vai sendo levada pelo vento para germinar distante e compor a floresta. Eu mostrei para as minhas netas, porque eu levei a fava, tem uma fava bonita, toda espinhosa por fora, para proteger aquela semente, que fica num berço como se fosse de bebê. A fava por fora é toda espinhosa, por dentro é aveludada, é um berço de bebê, é o berço da inteligência, criada para se desenvolver. Aí mostrei, naquela célula da semente, tem todo o planejamento, toda a engenharia e a arquitetura, de uma forma quimicamente organizada, para gerar novas árvores, novas flores, novos frutos, novas sementes, novas árvores, num desenvolvimento que demonstra a inteligência suprema. Ainda perguntei para minha neta Alicia, Raquel e Carolina, para as minhas 3. Quem fez a caneta? Foram os homens, a inteligência dos homens. E quem fez a semente? Quem colocou aqui dentro toda a árvore? Foi a inteligência de Deus. Deus é a inteligência suprema. Não se pode atribuir a Deus a burrice suprema, como as religiões às vezes insistem em mostrar que Deus não parou o sol agora, não parou a lua, não parou a terra, parou o universo. Para um desequilibrado chamado Josué ganhar a guerra, que aliás Deus já tinha jogado pedra neles. Se vocês forem lá, eu fui lá ver como é que estava escrito, para eu fazer para eu ver se eu mudo, vou ver se eu mudo para lá. Não tem como. Deus já tinha mandado pedrada neles, nos que o Josué queria acabar de destruir, pediu para parar o sol e Deus parou o universo. Olha o que eles acreditam, o que eles aceitam. Qual é a lógica e a racionalidade disso? Não era mais simples Deus dar uma dor de barriga no outro exército todo? E o pessoal não querer saber de espada nem flecha, e sim querer procurar algum lugar para aliviar a dor de barriga? Ou então fazê-los dormir no dia seguinte? Anoitece, deixa anoitecer, Josué.
segura aí. Aí no dia seguinte fazia os soldados do outro lado acordar só meio-dia. O povo de Josué acordava às 6 horas da manhã, acabava com eles. Precisava parar o universo? Precisa argumentar um cientista, um professor, que parou o universo, quer convencer quem com isso? Isso é por isso que está tudo do jeito que está. Falta inteligência, racionalidade, para mostrar que o Deus Supremo não está aí para matar ninguém, nem jogar pedra em ninguém. Aliás, diz que Deus matou mais do que Josué, nas pedradas que Deus mandou. Mas não resolveu com as pedradas, então parou o universo. Meus amigos, raciocinem, se rompam. Medo de quem? Medo de quem? Do padre? Do pastor? O medo, às vezes, é mais do nosso próprio preconceito, do nosso próprio status. O que nós vamos dizer para o vizinho? O que nós vamos falar para a comunidade, para os nossos irmãos? Ou os irmãos mudam, ou muda você, ué. Você vai ser reprovado porque todo mundo está sendo reprovado? Raciocinem. Conheça o livro dos Espíritos. É a racionalidade aqui sintetizada, que eleva a ideia de Deus e não compromete. A reencarnação é a justiça plena, suprema de Deus, para que todos nós passemos por essas dificuldades da inteligência, do aprendizado, mas em várias e várias vidas, até sermos sábios, até pensarmos como o próprio Deus, sem superá-lo, claro, ele é a suprema e é eterna. Nós somos criados e nunca seremos supremos, porque ele estará sempre na nossa frente. E nunca também teremos, à medida que vamos evoluindo, interesse em derrubá-lo, como eu disse. A humildade e a simplicidade são características da evolução e da perfeição. Como é que um humilde e simples perfeito vai querer derrubar alguém para tomar o seu lugar? Não existe isso na lógica e no bom senso. Como não existem essas colocações científicas que poderiam estar aí sendo aqui colocadas para explicar coisas que elas não estão explicando. É o caso do homossexualismo. Eu defendi aqui a tese espírita que explicou o porquê da opção homossexual, da opção da corrupção, da Ruri, da corrupção de uma série de outros nomes famosos que vocês todos conhecem, e eu também, e a hipocrisia não tocar no assunto para fingir que está tudo bem, porque nós somos da igreja tal, do centro tal, do lugar tal. Hipocrisia, falsidade. Para os espíritas em particular, eu recomendo que leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas. Não só a divulgação da reencarnação, para mostrar essa lógica da justiça de Deus que nós estamos fazendo aqui, não só para isso, mas para eliminar o culto ao bezerro de ouro, que é o predominante aqui. E que graças à evolução, à educação, ao aprendizado, está passando por um processo, que eu devo falar aí hoje, não sei se vai dar tempo, está passando por um processo de modificação. Olha aqui os títulos, olha. As pessoas que completam o ensino superior são as que mais mudam de religião. Isso é um bom sintoma e eu já falei sobre isso aqui em programas aí anos passados, em programas passados eu venho falando sobre isso. Vou ler de novo. As pessoas que completaram o ensino superior são as que mais mudam, porque à medida que a inteligência avança, o interesse em conhecer também avança e aí mudam de religião. Claro, vamos ver o que dizem as outras. Hoje você pode conseguir isso, como nós recomendamos aqui, assistindo todas pela televisão, conhecendo todas pela internet, visitando todas, se for o caso. Hoje nós temos acesso a todas. E também tem um destaque muito importante da matéria, que o título é O Novo Retrato da Fé no Brasil, na revista Isto É, de 24 de agosto, agora passado, de 2011, a migração do catolicismo para as igrejas evangélicas pentecostais é a mais frequente. Então, são detalhes interessantes para a gente comentar e mostra a evolução no processo. Evolução no processo. Então, ninguém tem que ficar para trás aí. Se ficarem para trás muito tempo, vão ver os outros que entraram depois de vocês nesses preconceitos, saírem e caírem fora disso e estarem muito bem e muito felizes. Não bem de dinheiro, fama e poder, mas de consciência, de esclarecimento, de educação, para termos resultados como em Fukushima, no Japão, que eu vou falar também aqui, Valéria. Tá bom, é isso que eu estou falando. Vamos falar. Mas a gente não tratar hoje, a gente trata. E só encerrando o que você falou, que você começou falando, para a ciência hoje mostrar onde está, né, a contestação de Deus
E mostra que realmente não existe. A ciência, ela está indo ao encontro desses princípios aqui que a gente, realmente, até no começo aqui eu já tinha falado da existência de Deus, da existência da alma. A ciência, cada vez mais avançando, vai realmente ao encontro nessas realidades aí que a doutrina espírita já traz aí há mais de 150 anos. Bom, estamos aí, Zé Manuel, na semana em que se comemora a independência do Brasil, né? Dia 7 de setembro. Por que existem povos escravos, povos colonos, povos que são mandados? Eu estava falando para eles aqui, isso é um congresso, né? Isso é um congresso. Nós temos que dar umas pinceladas e orientá-los e sugerir que procurem o Livro dos Espíritos, conheçam o Livro dos Espíritos. Está 15 ou 18 reais, aumentou. 18, com a inflação aí, aumentou 18 reais, menos de 20 reais. Quem não pode comprar o Centro Espírita Friburguense aqui em Nova Friburgo, dá. Entendeu? Lá para o exterior, inclusive, as pessoas que têm dificuldade de acesso a comprar esses livros, o Centro Espírita Friburguense, através do nosso programa, faz a doação das obras básicas do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. O Centro Espírita Friburguense faz a doação, manda para qualquer lugar do mundo, em espanhol, em português ou em inglês. Então nós mandamos. Então é conhecer essas obras. 18 reais, menos que o valor de um almoço, você consegue comprar. Esta maravilha, esse esclarecimento. Ontem mesmo uma pessoa passou por mim, uma moça, e eu estava conversando, ela botou a mão no meu ombro, pediu licença a pessoa que eu estava falando, aliás, o Dr. Wagner, e falou assim: olha, como esse livro que você me deu me ajudou muito. Então, aí quando ela saiu, eu falei que bom e tal. Quando ela saiu, o Wagner, que estava conversando comigo, falou assim: eu acho que eu já sei que livro é esse, hein? Que livro é esse? Ele aí até falou de brincadeira, um outro que é tido como best-seller no movimento espírita, mas falou e riu e consertou logo, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos. Pessoa que nunca foi centro espírita, nunca foi. Eu estive também com o senhor, nós vamos até mandar um abraço para ele aí, seu Jorge Matias, lá de São Geraldo. Ele, já estou mandando um abraço para ele, seu Jorge Matias passou, eu estava entrando no elevador, quando a porta ia fechar, ele enfiou o braço assim, o elevador abriu de novo, ele quis, o senhor José Manuel, eu quero te dar os parabéns, você me tirou um peso da consciência, você me abriu umas portas para entender o que eu estou passando, a vida, o que está acontecendo. Então, veja, não sou eu, Zé Mané, nem é Vavá aqui, a Valéria. Foi sugestão do título do CD. Zezé e Vavá. Zezé e Vavá. Eu só aceito se for Vavá e Zezé. Isso tem controvérsia. Pensaram que nós fôssemos lançar um CD sertanejo, mas não vamos lançar não. Mas aí, eu e Valéria aqui não passamos coisas nossas. Quando nós damos opiniões pessoais, são sim, mas fundamentadas aqui. Totalmente alicerçadas aqui e em nada contraria a doutrina espírita. Até porque se eu um dia tiver que contrariar, eu paro, ou eu saio e vou fundar uma igreja minha, uma doutrina minha. Eu não tenho o direito de modificar aqui do jeito que eu acho, e que é o que essa turma quase toda faz no movimento espírita, ou escrevendo ou aceitando o que escrevem, e profana isso que está aqui. Então são desonestos, como eu chamo, como eu falo. Antes de saberem aqui o que nós falamos nesse programa, estão na ignorância. Mas depois que sabem, tem que romper lá. Se não romperem lá, são cúmplices. Cúmplices. Igual quando se denuncia uma desonestidade, todos contestam que está desonesto e todos ficam contra o denunciante e a favor dos infratores, dos criminosos. Isso é desonesto, ou não? E quem vai responder por isso? O denunciante? Não. Os que se acumpliciam e que estão prejudicando a ética, a moral e os bons costumes, não tomando atitude. Então nós tomamos. Ficamos mal com a sociedade? Sim, mas o que importa? É preferível você ser condenado por todos quando você está certo, do que você ser aplaudido por todos quando você está errado. O aplauso do erro, às vezes, consola e conforta o errado, porque ele se sente ainda por cima. Como eu disse, foi ovacionado um criminoso, aí, um corrupto, capa de revista, denunciado aos 2-3 semanas pela revista Veja, foi ovacionado ontem por um partido que domina o Brasil, com outro, cujos dirigentes também
São da pior Telhado de espécie. vidro. E quem são os culpados? A maioria são os pobres. As pessoas dizem, ai, coitado dos pobres. Os pobres não são coitados, não. São espíritos aqui em provas, expiações, pagando pelo que fizeram no passado e agora se submetendo aos castigos das próprias consciências sobre si próprios. E por que eu disse que são os pobres os culpados? Porque são os que elegem os governantes. Ou não? Os governantes são eleitos pelos ricos? Nunca. Os ricos são minoria. Mas por que os pobres elegem? Porque querem também, são normalmente originários do erro, nessa vida ou em outras, e estão ávidos para ir lá para cima. Mas se for lá para cima honesto, aí não vale a pena. Aí é só ter aborrecimento. Mas se for lá para cima para fazer o que eles que estão lá em cima fazem, que maravilha, vamos tentar isso. Então vamos colocá-los lá. Olha a tese do mundo inferior, do planeta inferior e dos espíritos inferiores que compõem a civilização. Olha a tese. É espírita isso, é doutrinário isso. São espíritos inferiores que passam por aqui como nós estamos passando, mas para acordar e não nos iludirmos em sermos o dono disso. Então são os que elegem, são os pobres. São os que querem fazer a mesma coisa, porque senão não elegeriam. São os que vendem o voto, são os que se vendem por um pedaço de asfalto na frente da casa, ou por um emprego para um filho, para uma filha, para um sobrinho. São os que se vendem por isso. Aí não querem saber das consequências para os outros, mas as consequências vão se abater sobre si próprios. De outras formas vão se abater sobre si próprios. Prestem atenção nisso. Viram aí a crise que já está tendo do álcool? Porque o açúcar começou a dar mais dinheiro. Então o açúcar deu dinheiro, para com o resto. Mas e como é que vai ficar a movimentação dos que dependem do álcool? Que se danem, parem, vamos fazer açúcar porque dá dinheiro. As crianças vão se formar em quê? No que dá dinheiro. Os homens vão fazer o quê? Tem que ser bem-sucedido, ganhar dinheiro. Os cursos mais procurados nas propagandas, eles não são cursos pela vocação. Eles não são procurados pela vocação. Eles são procurados pelo valor do salário que está lá. 30 mil reais por mês. Esse é o curso que todos querem fazer. Mas é para quê mesmo? Não importa, é para ganhar 30 mil por mês. Aí você vai fazer aquele. Depois, como aquele está saturado, muito difícil, qual é o menor? 27 mil reais. Aí é o segundo, mais procurado. E assim vai. Não é a graduação do ideal, da vontade, da realização. É a graduação numérica, do valor econômico. E aí forma isso que está aí, forma isso que está aí. Os que estão embaixo querendo tirar os que estão em cima, e os que estão em cima enrolando os que estão embaixo, para que não os tirem de cima. Nisso mantém a falta de educação, a falta de saúde, a falta de habitação, porque enquanto os pobres estão perdendo tempo ou estão tendo que se salvar, as elites continuam dominando. E aí? E o nosso papel nisso? É ser honesto, é ser sincero, é perguntar quais são as religiões dos 265 corruptos que votaram a favor da corrupta. Qual a religião deles? Ninguém quer ser implacável. Religião nenhuma. Agora quer ver o seu bottom no palitozinho deles. Não quer. Por quê? Mas são os resultados da pregação de que Jesus vai salvá-los. Eram salvinhos, porque todos são metidos nas igrejas pagando os seus valores lá. E importante, valores altíssimos. Estão pagando as igrejas. Os impérios continuam formados. E eles vão para o céu. Essa informação é certa? Essa informação vai melhorar alguma coisa, planetariamente falando? Não, mas você não precisa ser reprovado junto com eles. Eu também não preciso. Por que vamos ser? Que eles se reprovem. E daí? Vão para o inferno? Nada. Vão ser santos. Às vezes até na nossa frente. Porque vai depender do arrependimento e da transformação que eles estiverem desenvolvendo. Nós podemos até estar mais lentos. E eles passarem até a nossa frente, vejam que bonito. Essa é a filosofia espírita. Essa é a doutrina espírita. Ninguém perdido, todos salvos. Agora, no momento, cada um passando pelo seu pedaço. Cada um carregando simbolicamente a sua cruz, as suas dificuldades,
oriundas dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus vícios, das suas paixões. Errar menos, sofrer menos. Errar mais, sofrer mais. Ah, mas nós vamos deixar de errar por medo? Não, por inteligência. Por inteligência. Você não tem que deixar de fumar por medo, deixar de beber por medo. Você tem que deixar de fumar e beber por inteligência, para você não ser corroído e carcomido pelo câncer, pelo infarto, pelo derrame, por uma série de problemas que são consequências fatais do fumo, da bebida, do desregramento. Então não é deixar de beber e fumar por medo, mas sim por inteligência. Então não é deixar de errar por medo, mas por inteligência. A reencarnação não é para os espíritos virem aqui sofrer, serem torturados. Não. O sofrimento e a tortura é uma consequência. Mas aqui se vem para vencer esses sofrimentos e superá-los, subindo, saindo do que nos prende ao mundo, que são as coisas materiais, o rancor, o ódio, a mágoa. Façamos sempre o bem, sempre o melhor possível, porque aí os resultados virão. Se não nessa existência, em outras existências, com certeza. Valéria Cristine. E a pergunta, né? Porque existem povos escravos, povos colonos, povos que são mandados. É o sistema do planeta. Olha aqui, respondi de uma forma genérica. Existem porque os próprios povos, os próprios espíritos se expõem a isso, defendendo seus interesses egoísticos e que são passados para trás, porque faz parte também do processo, são também passados para trás. A partir da democracia, os povos chegam às ditaduras, chegam às escravidões. Eles mesmos elegem e apoiam aqueles que vão escravizá-los, torturá-los e dar um péssimo exemplo para o mundo. Hitler não fez o nazismo sozinho. Sozinho ele seria um louco, um maluco, que no máximo poderia pegar um fuzil, uma metralhadora e fazer como fez esse rapaz lá na Noruega, agora recentemente, há um mês, 2 meses atrás. Sozinho o Hitler seria um louco daqueles e iria, bom. Agora fez com o apoio de um povo, com o apoio de uma nação. E todos os homens que estão por aí dominando, mandando, corrompendo e fazendo, como Gaddafi, como Fidel Castro, como Chaves, uma série deles aí, que são públicos e notoriamente conhecidos. Eu não estou fazendo revelação nenhuma aqui astronômica. E por que são escravos? É o processo da própria inferioridade espiritual que leva o povo a ser escravo. Os egípcios escravizaram os hebreus, isso porque os hebreus não tiveram chance de escravizar os egípcios, que se tivessem, teriam escravizado, ou não? Vocês viram que quando Moisés subiu o Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos, quando voltou, o povão estava todo lá agarrado no bezerro de ouro. O que era aquilo? Era a vocação do Egito. E os egípcios não eram os seus senhores? Sim, mas vejam, quando o seu líder desceu do Monte Sinai, com nada menos, nada mais, com as leis de Deus na mão, tendo lá recebido nos 40 dias que lá ficou, como é que estava o seu povo amado lá? O povão que estava lá para ser novamente escravizado. Eles estavam fugindo do Egito, da escravidão. Eles já estavam agarrados no bezerro de ouro, prontinhos para voltar para o Egito. Está explicado? E aliás, Moisés, que recebeu de Deus os 10 mandamentos, quando chegou lá embaixo, fez o quê? Sentou aquela tábua na cabeça daquela turma, quebrou aquilo tudo, mandou matar todo mundo. Foi ou não foi? Isso é um transtorno, isso é a história da humanidade, mas isso é a história que nós temos que compreendê-la num contexto de que nós somos aprendizes aqui nesse palco da Terra para nos educar, nos libertar e sairmos daqui para mundos melhores enquanto não se faz desse, opa, um mundo melhor. Eu acho que isso não tem mais jeito, mas não quebrou. Aliás, aos telespectadores que torciam para isso acontecer, aos telespectadores que torciam para isso acontecer, aconteceu. Mas sabe por quê? Porque esse globinho já tem 8 anos, mais de 8 anos, está precisando de reforma. E eu não tenho realmente reformado. Mas está aqui, ó, funcionando de novo, mas caiu. Isso faz parte da nossa história também. Mas viram, queridos? Moisés meteu aquelas tábuas na cabeça do pessoal, mandou matar todo mundo e vejam, essa é a causa da escravidão, do sofrimento. É o merecimento, é o merecimento. O povo que está escravizado está merecendo. Ele mesmo fez por onde. E que aprenda durante a escravidão. E que se liberte. E que faça a sua libertação. Como nós fizemos de Portugal.
7 de setembro, porque essa pergunta é por causa do 7 de setembro. Leiam lá a Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos. 7 de setembro, nós nos libertamos. Mas nos libertamos entre aspas, isso é tudo libertado. Hoje ninguém é livre no mundo econômico, no mundo capitalizado, no mundo onde o dinheiro é que manda, onde um aperto num botão de computador transforma, joga em desgraça determinados países aqui, se houver interesse dos comandantes, dos gerentes desse planeta. É só apertar um botão e transforma tudo no planeta através do dinheiro. Então hoje nós não somos escravos de guilhões no pescoço, de algema ou de corrente no pé. Nós somos escravos dos preconceitos e do comando universal que mantém todo mundo escravo a um sistema injusto, infiel, a um sistema que não muda e não melhora o mundo. Mas volto a dizer, você e eu não precisamos ser escravizados por isso. Vamos nos libertar, porque depende de cada um. Valéria Cristine. 2 segundos finais, vamos mandar os abraços. Dr. Gilberto Nader, Dr. Roosevelt Conci, Jorge Matias, que você já falou, a Elza, Constância Abreu, os internautas que estão nos assistindo. Muito obrigada. E é para isso que nós estamos aqui, reformar esse planetinho, né? Até a próxima. E vai ser reformado, vai ser revisado para não cair mais. Até a próxima. Até um abraço. Próxima.